de hoje a gente vai falar sobre transição de governo, né, recomendações para a gestão municipal de saúde. Acredito que todos aqui que estão participando a gente já teve algum contato, né, mas eu sou o Aldo, diretor da WA Braga, tenho uma certa experiência na área de gestão pública de saúde e continuo aí me aprofundando em estudos para melhorar meus conhecimentos na área e também levar principalmente a nossos clientes práticas mais modernas dentro da gestão pública de saúde. E aí nós temos, né, estamos em um momento muito importante para a administração pública municipal, um momento que impacta principalmente aí, né, em todas as esferas da administração pública, porque o município é o ente que está na fonte, o ente que está na ponta, e realmente é a instituição aí que carrega o peso, né, de toda a execução da saúde pública. E muitos se perguntam agora, né, para que fazer a transição? A gente tem já acompanhado alguns municípios que estão em transição, de todos que estão em contato com a gente, para tirar dúvidas, pedindo algumas sugestões aí, destes poucos estão focados na transição na área da saúde. Né? Tem gestores que acham até que não é importante. E aí, eu trago um pouquinho aqui porque, né, do tanto que é importante ser feito esse processo de transição nesse momento que a gente está passando. Bom, primeiro, né, que a transição de governo municipal é um processo essencial e ele garante que a mudança da administração seja eficiente, seja organizada e também transparente, tanto para a gestão pública, principalmente para a sociedade. Ela tem o objetivo de facilitar a continuidade das políticas públicas, assegurar a gestão adequada dos recursos públicos e também garantir que a nova administração tenha acesso a todas as informações que são necessárias para dar continuidade do trabalho. Então, a gente entra já num ponto importante de discutir. A gente tem governo em transição que acha que o novo governo vai entrar e vai conseguir mudar tudo, né, que o atual governo faz. E tem governo que está saindo que não quer fazer questão e não passar as informações, né, para que o futuro governo ele não dê continuidade nas ações de saúde, mas dentro da administração pública a gente tem que definir muito bem o que é política de governo e o que é política de Estado. Eu vou aprofundar um pouquinho mais na frente, mas existem ações, se tratando de saúde pública também, ações que elas não podem deixar de existir, né? E existem ações que elas podem e devem ser alteradas, melhoradas. Então, esse processo de transição é um processo aí, é um momento que garante que essas ações elas podem se desenvolverem, seja para que práticas melhorem, né, ou práticas ruins deixem de existir, e que também ter o acesso às informações atuais faz com que o próximo governo ele consiga ser mais assertivo nas suas decisões. E também, esse momento de transição é um processo estratégico, que busca garantir que a nova administração assuma de maneira eficiente, sem interrupções dos serviços públicos e com a continuidade das políticas que geram benefício para a população. Tá? Então, em suma, essa é a importância da transição. E quais são as principais razões, né, para que seja feita a transição dentro do governo municipal da saúde? Vamos lá a elas. Primeiro, garantir a continuidade do serviço. Né? Temos aí, eu trago alguns temas, né? O governo da administração municipal tem que ter atenções principalmente aos princípios da supremacia do interesse público. Então, o interesse de um governo, de um governante ou de um gestor público, ele não pode ser superior ao interesse público, tá? E também ao princípio da boa-fé na execução dos atos administrativos. Nesse ponto, a gente já verifica, né, que determinada ação que o governo que está deixando, né, o governo que está saindo, ele, se determinada ação ele deixar de fazer, né, ou ele fazer de uma maneira imprópria, isso fere o princípio da boa-fé e isso pode gerar, né, pode trazer problemas aí futuros para esse gestor público, seja
o chefe do executivo, o prefeito, ou seja, também o secretário que está deixando as suas funções. Outro item importante que a gente tem que considerar, né, que traz relevância à transição, é o planejamento e o orçamento. Eu trouxe como ponto principal para apresentar para vocês até mesmo a existência da Lei Complementar 205. Né? Essa lei, ela vem aí ela ratificou a Lei Complementar 172 de 2020, que possibilita aos municípios fazer a transposição e as transferências de recursos financeiros. O que é isso? Se o município ele tem dinheiro em conta, né, saldos remanescentes em conta, de outros anos, ele pode estar utilizando esses recursos financeiros para suprir as suas necessidades de saúde. Então, assim, o município recebeu uma emenda parlamentar que era para fazer aquisição de equipamento, material permanente, ele conseguiu executar essa compra e esse dinheiro sobrou. Né? Normalmente é um dinheiro que fica lá perdido e se o município não tem nenhuma atitude, ele tem até que devolver esse dinheiro. Então, nós temos um dispositivo legal onde o município ele pode utilizar desse saldo para custear outras ações de saúde, como, por exemplo, pagar folha de médico, pagar o pessoal da saúde, né, os recursos humanos, comprar medicamento, que são demandas, né, que sempre pesam financeiramente para os municípios, mas nem todos os gestores têm conhecimento da existência desse dispositivo. Claro que não é tão simples assim, não é só pegar o dinheiro e gastar, né? Tem todo um procedimento, depois, se alguém quiser ter um conhecimento maior, é só fazer contato, a gente orienta os passos a seguir, mas e é importante ter esse conhecimento nesse momento, porque o gestor que está entrando, ele precisa saber qual que é o dinheiro que tem parado ainda no município. Isso vai ajudar ele a iniciar a próxima gestão. E o gestor que está saindo, ele tem a responsabilidade de ter aplicado todo o dinheiro que esteve disponível. Até mesmo, se ele não aplicar, ele pode ter sanção por isso. Né? Então, é um momento importante para o gestor identificar esse dinheiro parado, né, esse saldo remanescente, e também já utilizar esse dispositivo da lei para aplicar esses recursos. Tanto para deixar um governo com a saúde do teu mandato ali, né, quanto também utilizar esse recurso nesse momento importante que a gente está passando, que é também a escassez de dinheiro público. Né? Então, fica aí uma dica para que os secretários de saúde possam ter um aproveitamento maior do dinheiro que já tem em caixa. Outro ponto é a transparência e prestação de contas. Né? Então, exercendo esse processo de transição de maneira saudável, o gestor que está saindo ele vai ter a oportunidade de promover uma transparência maior dos seus atos e também executar as prestações de contas que tem que acontecer durante vários atos, várias despesas que ocorrem no decorrer da sua gestão. Se acaso ficar alguma prestação de contas em aberto, em nome do gestor que está saindo, fora da administração pública, ele vai ter dificuldade de levantar essas informações, né? E num possível processo administrativo, ele não vai ter, né? Vai ter de poucos argumentos aí para se defender. Outro item importante é o acesso a informações relevantes, né? É importante, principalmente para o gestor que está entrando, fazer o processo de transição para que ele tenha acesso a informações que são importantes para o início da atividade dele. Esse ato ele oportuniza a adoção de atitudes e medidas sobre atuais situações. Então, ele tendo conhecimento na transição que ele de alguma dificuldade que a secretaria alguma dificuldade que a Secretaria de Saúde vem passando, ou sobre alguma demanda que está em desenvolvimento, isso já vai dar uma vantagem para esse gestor que entra, para que em janeiro, ao assumir, ele já tenha criado estratégias para suprir, para vencer esse problema. Outra importância que a gente tem que reafirmar aí, né, que afirmar para vocês dentro desse item de acesso à informação relevante que a transição ela pode proporcionar,
seria a preservação do princípio da não surpresa, né? Esse é um princípio bem fundamentado dentro do direito. Há cenários onde o gestor que está saindo, ele pode optar por esconder alguma informação que vá prejudicar o gestor que está entrando. E existe esse princípio que protege o gestor que está entrando. Se caso alguma informação que faltou para o gestor durante a transição, ou se não ocorreu a transição, o gestor que vai assumir a partir de 1º de janeiro, tiver alguma situação que comprometa o desenvolvimento da saúde ou o desenvolvimento do seu mandato, esse princípio protege ele, porque ele não pode ter surpresas, tá? Não entregar a gestão faltando elementos essenciais para a adoção de medidas no próximo mandato. Então, isso é importante, isso é extremamente relevante, né? O gestor atual, o gestor e o gestor que vai assumir, é extremamente importante que ele tenha conhecimento das demandas judiciais que o município tem, tá? Seja as que estão em cumprimento, ou seja as que ainda, principalmente as que ainda não foram cumpridas. E qual é a etapa, né, do cumprimento dessas decisões judiciais. Outro fato que eu deixo como exemplo aí, a gente vai aprofundar um pouco mais o levantamento de estoques. Né? O levantamento de estoques aí de materiais, insumos, medicamentos é importante. Se isso não for passado nesse momento agora, o gestor que entra pode acusar o gestor que está saindo de falta de algum medicamento, de falta de algum produto, e como esse gestor que está saindo vai conseguir se defender estando fora da administração pública. Então, mas alguma sugestão aí, né, do quanto é importante esse processo de transição. Um pouco mais para frente, eu vou passar por um checklist, importante tanto para o gestor que sai, quanto para o gestor que entra, tá? E aí depois eu vou disponibilizar para vocês, para facilitar o trabalho de vocês. Convidamos também para esse bate-papo nosso, gestores que não vão sair, né? Gestão em continuidade. Por que a gente fez isso? A gente entende que muito dos documentos que a gente coloca aqui como importante para essa transição são instrumentos que podem ser solicitados para o gestor em qualquer momento do seu mandato. Então, é importante que o gestor, em continuidade, ele também tenha conhecimento dessas informações e para que ele se organize, né, desses documentos, para que, além de, ele pode, por algum órgão de controle, ser solicitado essas informações, como a gente sabe que o cargo do gestor de saúde, né, é um cargo, talvez é o cargo que, eu me arrisco a dizer que é o cargo que mais tem mudanças, principalmente no primeiro ano de mandato, né? Então, ele não garante, embora é um cargo político, mas ele não garante uma estabilidade. E aí, se esse gestor, né, o atual gestor, ele for surpreendido, né, com a sua saída, ele precisa ter esses documentos prontos aí para a sua autoproteção. Outro item importante de considerar para a importância da transição é a garantia da estabilidade político-administrativa. Se o gestor assume sem ter o mínimo de informação que seja, ele vai ter que iniciar, né, a tua política pública do zero. Então, isso gera uma instabilidade, seja com os servidores públicos, né, que estão dentro da administração pública, seja com os outros demais players aí da administração pública, os demais secretários, gabinete, e também, principalmente, a população, né, que a ocorrência de descontinuidade de alguma prestação de serviço, isso gera dano direto, realmente, para quem usa o serviço, que é o usuário de saúde. Quanto à estabilidade, né, a importância da estabilidade política administrativa, a gente coloca aí como que o novo gestor ele passa a ter conhecimento, né, é importante que ele passe a ter conhecimento da estrutura administrativa. Então, o mínimo, né, que o gestor ele tem que ter conhecimento aí é do organograma funcional da saúde, né, ou seja, como que é o arranjo dos recursos humanos dessa saúde. Então, aonde que está o secretário, quem são os diretores, quem são os coordenadores, quem são os coordenadores de cada unidade de saúde. Então, isso é muito importante para que ele possa ali conhecer funcionalmente a rede de saúde
e também a estrutura organizacional, né, dos servidores públicos. Então, qual é a quantidade de servidor público que o município tem, que a Secretaria de Saúde, o Departamento de Saúde tem, e qual que é a função de cada um. Então, isso é importante. A gente tem a oportunidade de trabalhar em vários municípios, em regiões diferentes, estados diferentes, e a gente vê que, infelizmente, é uma realidade, né, que as pastas da saúde não têm esse levantamento. Isso gera muitas dificuldades operacionais, né? A gente vê momentos aí que o gestor da saúde ele sofre pensando que falta gente para trabalhar. Ah, precisa concursar mais, precisa contratar mais. Mas quando a gente, na assessoria, a gente vai verificar, fazer levantamentos, tentar achar a raiz dos problemas, a gente vê que, na realidade, não é que falta gente, né? Muitas das vezes está faltando cada um saber o que tem que fazer e até mesmo o gestor saber como se organiza cada um para ele conseguir deliberar melhor, né? Ele saber, o secretário de saúde, o gestor de saúde, saber pedir a coisa correta para a pessoa correta. Tá? Outro item, né, de relevância nesse processo de transição seria evitar conflitos de descontinuidade. Né? É um item que na realidade, isso acontece muito. Né? Principalmente quando a gente vê um governo que está entrando, ele é um adversário do governo que está saindo. Né? Então, é um ambiente de conflito e que preferem, muitas das vezes, nem conversar, né? nem propiciar esse momento aí da transição. Isso é ruim. Né? A gente vai falar um pouquinho de descontinuidade. Tem governo que deixa, né, para agora, nesse momento de final de mandato, deixa vencer vários contratos, né, e que o outro que vai entrar que resolva depois da sua forma. E aí isso gera perdas assistenciais aí muito grandes. A integração das equipes de trabalho, né, é importante, então a gente percebe que toda a equipe, né, todas as equipes aí dentro da esfera da saúde, ela sofre com esse período de transição, então, de transição entre governos, então, proporcionar um ambiente da transição técnica, ou seja, que o governo atual consiga conversar com o governo que está saindo, isso diminui um pouco a ansiedade, né, das equipes de trabalho, que elas vão ter informações do que vai acontecer, quem vai assumir, quais vão ser aí qual vai ser o arranjo administrativo da própria gestão. Então isso faz com que o pessoal dê continuidade, né? Trabalhe, se preocupe um pouco mais com a assistência da saúde sim, em si e menos com o cenário político, né? Com essas trocas aí. Outro momento que eu, enquanto consultor técnico de secretário de saúde, acho de extrema importância que a transição também é um momento para a resolução de pendências legais e administrativas. Então, para o gestor que está saindo, né, ele se deparou aí, durante o período que ele ficou, com muitas situações, seja processos administrativos, demandas judiciais, ou realização de contratos, distratos, muitas pendências que ele não conseguiu resolver durante a sua gestão. Agora é o momento crucial, agora ele tem que resolver, porque se ele sai da administração pública e deixa essas pendências vinculadas ao CPF dele, ele vai encontrar uma dificuldade bem maior para resolver isso estando fora da administração pública. O último item aí que a gente coloca como importante seria do período de transição como oportunidade de implementar novas políticas públicas. Né? Eu vejo que se a gestão que sai consegue ter uma boa comunicação com a gestão que entra, o gestor ele vai conseguir passar o que deu certo e o que não deu certo, o que deu tempo e o que não deu tempo de fazer. Então, isso pode ser que o gestor atual ele tentou implementar uma ideia, uma estratégia que o gestor que vai entrar ele tem isso em mente também. Então, nesse período, esse novo gestor, ele já vai conseguir ter uma noção que uma ou outra ação que ele deseja, que ela não funciona, né? Naquele momento, ou naquele município, ou naquela unidade de saúde. Então, quando a gente
se beneficia da experiência do outro colega, isso faz a gente economizar muito tempo, né? Então, é um item aí de extrema relevância para a área técnica da saúde. E o último item de relevância aí que justifica a transição é o exercício da educação política e da cidadania. Quanto menos traumático for esse momento, quanto mais republicano e democrático for esse momento, melhor a gente consegue mostrar para a sociedade que a política ela pode funcionar. A política realmente a mudança política realmente ela pode ser um fator que a população pode acreditar, né, pode apostar que as mudanças podem vir para melhorar, que as mudanças elas podem vir realmente para construir novas diretrizes e novas práticas que vai influenciar diretamente na saúde das pessoas. Pessoal, estou indo muito rápido. Como é que está aí? Deixa eu ver um pouquinho vocês aqui. Está tudo certo? Alguém quer fazer algum comentário agora? Podemos tocar. Vamos tocar então. Gostaria também, né, de discutir um pouquinho sobre conceitos fundamentais, né, para a nova gestão, principalmente quando a gente fala de tipos de abordagem política, né? A gente tem aí discutida principalmente no meio acadêmico as diferenças entre políticas de governo e políticas de Estado. Bom, então quais são esses conceitos, né? Basicamente, quando a gente fala de política de governo, são as ações que o governante desenvolve que tem a tua característica, a tua essência, né, a tua cara, e muitas das vezes essa política ela começa e termina no seu mandato, tá? E a política de Estado são as ações que elas se perduram ao longo do tempo, tá? Então, sempre que a gente vai aconselhar, sempre que a gente é solicitado aí por algum político, né, ou algum governante em exercício, a gente sempre gosta de colocar esses conceitos, né, da importância de desenvolver políticas de governo, que são essas políticas desenvolvidas a médio prazo, para atender uma necessidade característica ao governo, né, político partidário do momento, e também a importância de desenvolver políticas de Estado, que são aquelas políticas que são mais fundamentais, são ações, decisões que vão perdurar por maior tempo, e essas são aquelas que eu gosto mais, né? Sou adepto mais às ações de política de Estado, que são as ações que vão perdurar realmente promover a mudança das pessoas agora e também no futuro aí. Bom, política de governo, enquanto conceito, né, são aquelas que começam e terminam com o mandato político. Né? O político começou o mandato, implementa a sua política e essa política ela acaba sendo descontinuada um tempo, seja dentro desse mandato ou assim que o político ali, o governante, ele deixa o seu mandato. Enquanto política de Estado, são essas ações que ela vai se manter ao longo do tempo. Normalmente são as ações assertivas, né? São aquelas decisões, aquelas estratégias que o governo municipal, que a Secretaria de Saúde adota e realmente elas geram benefício para a sociedade, e aí nenhum governante, ou melhor, um bom governante depois, ele não desfaz a estratégia, né? Ele fomenta e dá continuidade porque realmente aquilo foi bom para a população. Bom, e agora eu mostro para vocês um passo a passo que a gente desenhou, né, para a transição da saúde municipal, que são as sugestões aí, né, de forma mais republicana e que vão gerar mais realmente resultados aí da política de saúde dentro do processo de transição. Quais são os atos? A gente perguntar assim, bom, a gente vê alguns governos fazendo transição já, mas a gente percebe também que eles não sabem o que é, né? Nem por onde começar.
Então, a gente traz aqui para vocês, de uma maneira bem resumida, quais seriam os passos para se realizar um processo de transição adequado. Bom, primeiro, tem que existir um ato normativo específico para que a transição ela realmente seja eficiente, tá? Então, esse ato normativo, que pode ser uma portaria, pode ser um decreto, que ele determine qual que é a data de início e a data que vai se encerrar essa transição, a sua finalidade e como ela vai funcionar. Então, qual que vai ser a rotina de reuniões, né? Quem também são os players aí que vão participar dessa transição. Pode conter até já os documentos nesse ato normativo, os documentos que serão solicitados, né? Ou esses documentos também podem ser feitos depois sob forma de ofício, né? Ou também pactuados através de ata. Nós temos aí, né, de uma parte, representantes do governo atual, então, as melhores indicações de pessoas, né, os melhores perfis para participar dessa transição, normalmente é o secretário de Finanças, que normalmente é o coordenador da transição, porque ele tem ali, né, as informações, maiores informações sobre a parte financeira do município, e também o atual secretário de Administração, tá? E é importante também que se tenha um representante do controle interno. E da outra parte, nós temos aí, como indicação, os representantes do candidato eleito, tá? E aí é mais flexível, o ideal é que tenha a indicação de, no mínimo, um representante de áreas específicas, áreas importantes, como saúde, educação e social, né? Além de um representante para a área governamental, área de gabinete. Então, essa é a indicação aí do quórum mínimo aí para que a gente consiga fazer realmente um processo de transição saudável. Temos aí também, para sugerir, a fase de preparação de relatórios, né? Então, a administração pública ela deve elaborar e está apto para apresentar para a equipe de transição os relatórios contendo, no mínimo, os seguintes itens: informações sucintas sobre as decisões que foram tomadas, principalmente as que podem ter repercussão ou relevância no município no futuro. A relação de órgãos e entidades com os quais o município tem maior interação, né, em especial aquelas que integram ou entes federativos ou até mesmo organizações não governamentais. Isso se aplica principalmente na área da saúde, de uma maneira específica a parcerias, tá? Então, tem municípios que têm contratos com empresas médicas, por exemplo, né? Você tem uma empresa seja privada, seja uma associação, seja uma cooperativa ou uma empresa privada médica, que ela é responsável pelo corpo médico do pronto atendimento. Então, esse é um contrato extremamente estratégico. Então, é importante que seja passado todas as informações dessa contratualização. Outro exemplo, contratualizações com Santa Casa. Nós temos municípios que têm parcerias com Santas Casas, seja de maneira complementar, como referência, então tem a Santa Casa de outro município que faz exames, ou que recebe lá os pacientes internados, ou que precisam de internações, enfim. É um contrato estratégico, então, quanto mais importante sobre esse contrato o gestor que está chegando, melhor. E também tem lá as contratualizações com outras entidades do terceiro setor de maneira complementar que atuam até no município, né? Tem um município que tem uma Santa Casa, aonde o pronto atendimento é realizado por essa Santa Casa. Então, é um serviço extremamente importante, estratégico. Tem município que tem outras parcerias com outras entidades do terceiro setor, sendo Santas Casas ou não, que prestam serviço dentro do município. Então, esses são contratos específicos, contratos expressivos. Então, esse é um contrato que, além de quanto mais informação for repassada para a nova gestão, faz dentro do processo também a garantia de continuidade, né? A gente já estamos presenciando aí
um governo que ele está com... o município possui uma Santa Casa, essa Santa Casa ela está sob intervenção desse município, e o prefeito atual, que perdeu a eleição, ele fez um decreto, ele aditou o decreto de intervenção que finaliza em 31 de dezembro. E aí, o que vai acontecer? No dia 1º de janeiro, que é o ato de posse da nova gestão, esse dia ele já vai começar sem contratualização com essa entidade. E aí? É uma situação de extremo risco, né? Infelizmente, esse é um município que as duas partes estão evitando a transição, não estão conversando. Então, né, qual que é a sugestão que a gente deu para o governo que vai entrar, né, para o prefeito que vai entrar? A gente já alertou ele que, após assinar a tua ata de posse, o segundo ato dele vai ser já resolver o problema com a Santa Casa. Isso poderia ser evitado, né, se fosse realizada uma transição técnica, né, para que esse contrato aí, no caso, esse decreto de intervenção, ele fosse prorrogado aí por no mínimo 6 meses, porque não é uma contratualização que se discute de uma hora para outra, tá? E o mesmo exemplo acontece com outros contratos públicos. Exemplo, às vezes tem lá o contrato com o laboratório de análises clínicas, que vence em 31 de dezembro, ponto. E aí a gestão que vai entrar, ela vai ter que fazer um estudo técnico preliminar, fazer todo um processo de licitação para contratar esse novo prestador. E aí, como é que a população vai ficar nesse momento? Né? É muito importante, principalmente a partir da Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, é importante a gente saber que não é qualquer contratualização que pode configurar um contrato emergencial. Né? Que a falta de planejamento, isso gera aí pode gerar uma ação de probidade administrativa para o gestor municipal, seja o secretário de saúde, seja o prefeito também. Então, os governos que fizerem aí, que não tiverem esse cuidado na transição, identificar quais são os contratos essenciais, né, que garantem assistência para a população, depois ele vai ter que ter o dobro de cuidado para justificar muito bem os processos de contratação emergencial ou dispensa, para que logo de início ele já não consiga aí conquiste um problema aí, seja com o Tribunal de Contas ou com o Ministério Público. A gente não pode esquecer que o governo que vai sair, principalmente se ele for inimigo, né, ele vai continuar monitorando os atos de quem está entrando. E ele sabe muito bem o que ele vai deixar, o que ele pode deixar ali de problema. Então, uma, é o que eu chamo a atenção aí, tanto para quem está saindo, né, para que não faça isso, realmente crie condições para que a assistência de saúde ela seja garantida, e para quem vai entrar, que realmente tenha atenção a esses pontos aí, que possa ter um início de mandato aí não tão conturbado e com tanto risco. Outro item importante, a gestão atual preparar, apresentar as principais ações, projetos e programas que foram executados ou que ainda não foram executados, tá? E para finalizar, que deixe a relação atualizada de nomes, endereço e telefone dos principais dirigentes, né? Que sejam de órgãos contratualizados ou também as pessoas que ocupam aí os cargos de chefia, que serão pessoas chaves aí nesse processo de integração do novo gestor. E sobre a disponibilização de informações, né, a equipe de transição, quem está entrando deve ter amplo acesso a qualquer informação, e quem está saindo realmente tem que se preocupar em dar esse amplo acesso aí, na saúde, principalmente aos instrumentos de gestão, que seria principalmente a programação municipal de saúde, programação anual de saúde e demais pactuações, sejam com o governo estadual ou federal. Dados bancários e os saldos,
Receitas que o município recebe, aí, que a pasta da saúde recebe, principalmente receitas vinculadas, a relação atualizada de bens patrimoniais e levantamentos de bens de consumo. Então, isso é extremamente importante, pessoal, principalmente para o governo que sai. Né? Não é raro de acontecer que, ao apagar das luzes, o governo que ele assume ali, ele assume uma gestão, né, uma pasta que falta veículo, equipamento, e aí depois o que está entrando vai ter que dar conhecimento, né? Pode ser responsabilizado disso. Então, assim, fazer o inventário, principalmente de bens, né, e de estoques nesse período de transição garante, né, que não suma nada nesse momento aí. É importante, como a gente já comentou, que a estrutura funcional, né, da administração pública, no caso da saúde, então quem são os servidores, como aonde eles estão lotados, e também, né, a disponibilização aí dos projetos do governo que está os projetos e programas que está sendo executado pelo atual governo para que não ocorra interrupção aí durante esse processo. E agora, de maneira bem específica, eu vou falar para vocês quais são as informações principais para o gestor que vai entrar, o que esse gestor tem que ficar atento, e, em seguida, eu já deixo também o que é importante o gestor que está saindo se preocupar durante esse período de transição, que agora vai até 31 de dezembro. Então, para o novo gestor, o que é importante ele saber? Primeiro, ter acesso ao RDQA, né, que é o relatório quadrimestral da saúde. Então, no terceiro quadrimestre já é possível ele ter acesso a isso. Outro ponto, ter acesso à LDO do município, a LOA, de 2025 também, e que já deve estar pronta, né? E também a PPA municipal, isso são documentos relacionados ao governo municipal, não tão específicos da saúde, mas nesses instrumentos contém também informações da saúde, a relação de contratos, convênios e atas de registro, né, os valores, os objetos, né, para esse novo gestor aí já saber o que ele vai ter em mãos para trabalhar. O relatório resumido da execução orçamentária, o famoso aí que é da administração pública, eu vou falar eles chamam de REREL, né? Então, é um relatório aí que a gente obtém a partir do preenchimento do CIOPS, pelo setor de contabilidade. Ali, o gestor que está entrando, ele vai conseguir verificar quais são as receitas próprias, receitas vinculadas, quais foram as despesas e, principalmente, se a gestão que está saindo está cumprindo com o limite prudencial, que seria aquela aplicação mínima de 15% dos recursos municipais de saúde, porque se você pega a gestão egressa aí, se ela gerou economia, não gastou o que tinha que gastar, o gestor que assumir isso, ele vai ter dificuldade em gerar essas despesas em curto espaço de tempo. É importante ter acesso também, novo gestor, à lei de criação do Fundo Municipal de Saúde e também à lei de criação do Conselho Municipal de Saúde, a relação de auditorias e fiscalizações que foram finalizadas no último ano ou que ainda estão em curso, ter acesso também a decretos, resoluções ou algum tipo de norma que foram feitas pela Secretaria de Saúde ou pelo governo municipal em razão da Secretaria de Saúde. O relatório detalhado aí com as fontes de receitas, né? Ou seja, quem está entrando precisa saber que dinheiro que vem, da onde vem para a saúde. Relação de todas as contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde, então, quais são as contas que são relacionadas com o governo federal, com o governo estadual e também as contas municipais. Qual que é a programação de receita e de resto a pagar para o próximo ano, né? Lembra que quem assumir, em janeiro já vai ter que executar a despesa, então é importante que saiba o que vai ficar de resto a pagar para o próximo ano. Qual que é a relação dos processos licitatórios, né? Então, assim, o que o município, o que a Secretaria de Saúde já tem de contrato pronto, o que está em fase de licitação, tá? E principalmente o que está finalizando, a relação de pendências judiciais,
Cópia de segurança dos bancos de dados do sistema de informação. Esse é um que se preocupa um pouco aí nas transições. Aí, quando chega lá 1º de janeiro, não tem informação no município, né? Então é importante e é obrigatório, né, tendo o processo de transição normatizado, o gestor atual tem que passar a cópia desse banco de dados. Lembrando que alguns acessos municipais, eles são alguns acessos a sistemas são vinculados ao CPF de servidores públicos e alguns acessos são municipais. Então, esses acessos municipais, como login, senha, em nome do CPF, do CNPJ do município, isso deve ser passado de um gestor para o outro, tá? E o que for vinculado a acesso ao CPF, esse não pode, você não pode passar a tua senha e teu acesso do CPF para outra pessoa, mas já pode fazer a transição sabendo quem já vai assumir no próximo ano. A relação de senhas municipais, né, para qualquer acesso de sistema de informação, importante o novo gestor ter acesso. A transição de senhas individuais, como eu disse, né, tem muita senha vinculada ao GovBR, então essas senhas não podem ser passadas, e sim precisa gerar um novo acesso de quem vai entrar. Relação de saldos remanescentes em conta, então isso é muito importante, o novo gestor saber o que tem em conta parado, ter conhecimento, né? O gestor tem que ter conhecimento dos prazos de envio do sistema de informação, então janeiro já vai começar a vencer prazo logo na primeira semana de janeiro. Então, assim, qual que é o prazo de envio principalmente do QNES, do CIESUS, do SH para o município que faz informação hospitalar, do ESUS e de outros sistemas como o SPNI, SIM, SINASC, SINAM. Aí também, né, o novo gestor ele já deve criar o acesso do InvestSUS assim que ele assumir, para que ele possa ter acesso aí, que o InvestSUS é o sistema que o gestor consegue ter acesso às emendas parlamentares e às transferências extraordinárias aí, federais para a saúde. E quais são as principais informações aí que o gestor que está saindo, ele precisa se preocupar? Primeiro, verificar a situação de registro, né, do 1º ao 5º bimestre do CIOPS. Então, quem está saindo tem que verificar se o CIOPS está em dia. Então, agora já tem que ser entregue, já tem que estar entregue o 5º bimestre do CIOPS. E lembrando para o próximo gestor que no final de janeiro já tem que cumprir também com a entrega do 6º quadrimestre, que já vai ser responsabilidade do 6º bimestre, que já vai ser responsabilidade dele. Aí eu chamo a atenção, muito gestor, muitos municípios aí não têm essas entregas em dia, tá? E estar com o CIOPS atrasado, isso o município fica passivo de suspensão de recursos financeiros, tá? E também o envio do CIOPS ele é feito pelo CPF do gestor. É aquele token que muitas vezes fica em posse lá do secretário de finanças, né? Ou do contador. Então, se isso der errado, seja não envio ou envio errado, quem é responsabilizado é o prefeito e o secretário de saúde. O gestor que está saindo tem que verificar como que estão os registros aí dos instrumentos de gestão, hoje feito principalmente aí no DISUS, tá? Então, se já foi inserido lá o Plano Municipal de Saúde, as programações anuais de saúde, se os relatórios anual de gestão estão em dia, né? Agora a gente tem que ter o RAG 2023 em dia, e também se os relatórios quadrimestrais estão bem alimentados. O próximo secretário, pessoal, ele pode entrar e se preocupar em colocar em dia, né? O que está saindo deixar. Mas como também ele pode denunciar isso para algum órgão de controle e culpar o gestor que está saindo dessas pendências. Então, lembrando que o gestor que sai, ele responde aí por um bom tempo, né, sobre seus atos. Para o gestor que sai, também verificar se todos os instrumentos de planejamento, né, além de lançados, se esses documentos existem documentos físicos. Hoje há uma facilidade grande de digitalizar os documentos, então a gente sempre deixa a sugestão de documentos estratégicos, o gestor digitalizar e levar com ele. Não pode levar o documento, tá, gente? Muitos fazem isso, leva o documento para casa e não entrega. Tira cópia disso, porque caso forem acusados de não ter feito o documento, ou que o documento sumiu, você tem uma cópia eletrônica para disponibilizar a qualquer momento.
É importante para o gestor que está saindo de acompanhar a execução orçamentária, né? Então, foi cumprido os 15% da saúde, conforme manda a lei. Como é que está o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal? Porque se a despesa com recursos humanos da saúde ela superar a lei de responsabilidade fiscal, isso vai ser um problema para a gestão atual, né? E a gente sabe que muitas das vezes que estouram essas folhas de pagamento, a saúde que é a grande culpada e a grande vilã, né? Seja porque tem cargo comissionado demais à saúde, ou seja lá que a gestão não modernizou a sua forma de contratação, e contratou lá, fez um contrato de uma empresa médica privada, o tribunal vai colocar essa despesa aí na folha de pagamento. Fez um contrato irregular de parceria com o terceiro setor, né, onde contratou, ao invés de contratar a gestão daquele serviço da parceria, ela contratou de uma forma que caracterizou realmente uma terceirização, uma quarteirização. O tribunal pode colocar, né, essa despesa toda aí como na folha de pagamento, e isso vai gerar problemas para a gestão. Outro item, avaliar a situação das prestações de contas. Lembra, o gestor atual, ele fica responsável até 31, até a meia-noite de 31 de dezembro desse ano. Então, se houve alguma prestação de contas não realizada nesse período, ele saindo, ele continua responsável, porém, ele vai ter dificuldades aí em encontrar, né, documentos, depois cumprir com essa prestação de contas. Verificar a situação de prestação de contas com entidades do terceiro setor. Então, entidade do terceiro setor, é comum que eles tenham problemas em apresentar prestações de contas, né? Normalmente são entidades mais simples, aquele terceiro setor que fez um convênio, né, um termo de colaboração com o município para promover a vacinação na área de vigilância, por exemplo, seja para crianças, seja até mesmo vacinação animal, ou até mesmo um termo de parceria para cuidar de idosos, ou santas casas. Então, são normalmente entidades que têm problemas em exercer as prestações de contas, seja na sua integridade, ou seja no prazo. Então, o gestor que está saindo, ele tem que correr atrás disso e verificar se essas prestações de contas estão em dias. Qualquer problema aí, né, isso você vai ser citado em algum momento. A gente no hospital, a gente está acompanhando um procedimento agora. Nós fizemos uma auditoria numa Santa Casa, na região de Franca, no ano de 2017. E esse ano agora, só em 2024, que problemas com prestação de contas foram responsabilizados aos gestores. Só em 2024, então dá 17, 18, 19, 7 anos depois, que o Ministério Público está incumbindo a responsabilidade aí do gestor municipal da saúde e também dos dirigentes dessa Santa Casa. Então, o pessoal já estava tranquilinho, tem advogado que estava nessa Santa Casa na época, ela já mudou de profissão 2 vezes, já está atuando numa área totalmente diferente do que a área de terceiro setor, e agora a secretária de saúde até mudou de cidade, e agora estão sendo responsabilizados pelos atos de 7 anos atrás. E como eles vão resolver, como que eles vão buscar informação, agora não tem mais jeito. Outro ato importante aí para o gestor que está saindo, né? Verificar a integridade, né, e a existência aí de decretos ou normativas que foram feitos pela Secretaria de Saúde ou em função da Secretaria de Saúde, como nomeações e outros atos aí. Importante ter o relatório de detalhamento das receitas, tá? Todos esses repasses, para você ter consciência de como você deixou a secretaria. A listagem de cargos comissionados em função gratificada. Então, isso, você, o gestor que possa estar saindo, ou mesmo que vai dar continuidade, precisa ter essa informação em mão. Relação de todas as contas bancárias do Fundo Municipal de Saúde, né? Tem gestor que passou os 4 anos e não teve acesso a essas informações, por um motivo ou outro.
é importante que tenha. O gestor atual, é importante que ele verifique lá no setor de contabilidade, né, quais vão ser os restos a pagar deixados para a próxima gestão, porque principalmente aonde é Secretaria de Saúde, né, o ordenador de despesa é o secretário de saúde, então ele vai responder por qualquer ato errado ou qualquer situação que infrinja a moral ou a lei aí durante o período da sua gestão. A relação dos procedimentos licitatórios é importante, ele ter em posse esses documentos, porque pode acontecer de sumir ata de pregão, sumir contrato, documento, então o gestor atual ele tem que ter os documentos que ele assinou, tá? A relação de pendências judiciais, até mesmo para ver se tem algo que ele está respondendo aí pelo seu CPF na prefeitura ou pela prefeitura. Ao gestor atual, não repasse os seus acessos GovBR. É uma informação pessoal, tá? Não passe isso para ninguém. Não repassar senhas individuais também, então identifica lá o que é senha do município, o que é senha do gestor, do profissional. E para finalizar, né, atualizem, né, os acessos aí do Kinesc já para o novo gestor antes de vocês saírem. A gente começou esse ano da assessoria no município de médio porte aí, e aí a gente deparou com essa situação. As senhas utilizadas, né, pela gestão atual, que já está no seu segundo mandato, era em nome CPF de gestor de 8 anos atrás. Né? Então, não pode. Isso realmente é um cuidado que precisa ter. Para a gente finalizar, né, eu coloquei aqui algumas dúvidas frequentes, né, de gestores nesse processo de transição. Nós temos aí, primeiro, uma dúvida que costuma acontecer, né? Devem ser encerrados todos os contratos no final do ano do governo que está saindo, ou seja, eu não posso deixar, é verdade que eu não posso deixar nenhum contrato, nenhuma licitação virar o ano, né? Senão eu vou ser acusado de improbidade administrativa. Isso é mentira, tá? Tomem cuidado com a responsabilização por inviabilizar a próxima gestão. Então, assim, deixar um contrato acabar agora para prejudicar a gestão que está vindo, você pode ser responsabilizado. Existe um princípio dentro da administração pública que é o princípio da continuidade. Outra dúvida, pessoal, que a gente deixa aí, né? Por onde começar? Então, o gestor que vai entrar, tá, e o que eu faço agora? Primeiro, planejamento. Tudo que a gente for fazer na vida, principalmente na área, né, do trabalho, na área técnica, primeiro a gente planeja, depois executa. Não, não, não sofra aí o que vários gestores sofreram, eu pude acompanhar muito bem, de passar 4 anos apagando fogo, sofrendo, trabalhando muito e no final não entrega nada. Né? Só teve sofrimento e às vezes até ações, né, judiciais no próprio nome. A pessoa estava bem intencionada, trabalhou muito, mas só que ela não teve planejamento. Então, quando a gente não tem planejamento, a gente não consegue alcançar resultado. Tá? E também faça análise orçamentária e financeira. Então, tudo que vai se fazer dentro da administração pública, assim como em empresa privada também, a gente vai precisar de dinheiro. Então, se eu não tiver o conhecimento do que eu tenho em dinheiro e o que o dinheiro próximo ano já está em orçamento, que já está comprometido, então eu não vou, se eu tiver esse conhecimento, eu não vou conseguir trabalhar de uma maneira mais exitosa. Outra dúvida aí, também recorrente, é quais são os principais pontos sensíveis, ou seja, é importante o secretário de saúde ele já saber quais são as regras do jogo, aonde eu não posso errar. Então, a dica que a nossa equipe deixa aí para vocês. Primeiro, quem são os recursos humanos que eu vou ter para trabalhar? Quais são os limites? Ou seja, quem está faltando? Quais são assim, as oportunidades de melhoria que eu tenho? O que eu tenho que contratar? Qual servidor funciona? Qual servidor não funciona? Qual serviço funciona? Qual serviço não funciona? Né? Então, a base para isso é ter em mãos o organograma. Ah, não tem organograma na gestão atual? Faça o organograma. Já faz agora antes de assumir, de uma maneira que você visualiza, para depois ele já ser aprimorado no começo. Depois, a atribuição de cada profissional, isso tem que ser desenhado. Cuidado com hora extra. Comum as prefeituras aí já
já é uma coisa cultural, pagar hora extra, deixar estourar hora extra, e a gente vê que o tribunal está cada vez mais focado em quebrar isso, né? Dica importante de onde começar: comece pelos motoristas, tá? Outra questão que é importante, né, um ponto sensível aí para entender a regra do jogo: como que eu utilizo os recursos financeiros? Tá? Cuidado com isso, não vai gastando qualquer dinheiro em qualquer lugar. E depois o planejamento de compras. Então, se vocês pegarem esses 3 itens aí, já são itens importantes que você, tendo conhecimento, você vai evitar de ter erros aí e grandes problemas. Para finalizar, né, o que eu devo priorizar: primeiro, entenda o que é necessidade e o que é demanda. Às vezes você vai assumir um serviço aí, ou você tem um serviço hoje em mãos. Um exemplo: eu tenho muita demanda no meu pronto atendimento, eu vou aumentar a quantidade de médico. Tá. Isso, ter muita demanda, né, ter muito paciente para ser atendido, é a sua demanda. Talvez a sua necessidade não é aumentar o número de médicos, a necessidade é melhorar o fluxograma ali da sua equipe, ter profissionais trabalhando em escala de trabalho correta, né? Ter protocolos. Então, você tem lá uma recepção cheia e uma sala cheia de funcionários conversando lá dentro, né? Então, assim, quando chega o paciente ali, né, quem que deve atender, o que deve classificar ou não, é importante ter classificação de risco, não é? Então, sempre tem o foco na necessidade e na demanda, e nunca pensar em ações mágicas ou ações rápidas para atender, realmente resolver a questão da demanda, que vocês não vão ter um grande sucesso, e normalmente são vias mais caras, né? E sempre pensando nessa frase aí, né? Eu preciso ampliar o serviço ou eu preciso tornar o serviço mais eficiente, tá? Então, é um pouco do que a gente deixa aí. Pessoal, é um tema complexo, né? É um tempo curto para a gente conversar, mas eu espero que eu tenha conseguido passar aí para vocês, nem que seja de maneira pontual, o que a gente julga importante, pelo conhecimento que a gente tem aqui na prática, tá? Deixo agora um momento para vocês, peço que vocês fiquem à vontade para estar conversando, para estar colocando dúvidas, que a gente puder resolver, ajudar, a gente já ajuda agora. Se tiver alguma coisa para depois, a gente pesquisa e vamos ter o prazer de ajudar vocês. Então, fiquem à vontade. Alguém que tem alguma dúvida, quer aproveitar o momento para fazer? Lembrando que o microfone está fechado aí, se quiserem abrir o microfone, fica à vontade. Pessoal, se não temos dúvidas, deixo aqui o agradecimento, tá? Para todos. A gente tem estudado muito sobre transição, a gente se preocupou em montar um material aqui realmente bem direto e aplicável para todos. Vou deixar essa apresentação lá no grupo do WhatsApp de vocês, tá? Vamos também subir esse bate-papo nosso para o YouTube, para depois vocês terem acesso às informações, quiser rever, quiser recomendar para algum amigo, podem ficar à vontade, puder resolver